O que eu posso dizer? Que o contribuinte, às vezes, ele não procura um profissional que tenha um bom conhecimento da legislação e eles vai por si próprio fazer, que não há nenhum problema, cada um pode fazer sua declaração de imposto de renda, mas precisa conhecer o básico da legislação. E às vezes lança as coisas erradas, indevidas, isso traz um problema muito sério para o contribuinte. Eu vou conversar agora com Sebastião Gonçalves, contador e fundador da Gonçalves Contabilidade. Época de declaração de imposto de renda. Quais são os principais motivos de erros que a pessoa contribuinte cai na malha fina? São vários os erros, mas eu posso enumerar alguns. Um dos principais que tem se destacado perante a Receita Federal do Brasil são as omissões de rendimentos. Ou seja, imagina aquele contribuinte que ele tem um rendimento do trabalho assalariado e tem um imóvel alugado. E ele acaba esquecendo de lançar o rendimento do aluguel. Isso é um dos motivos que cai em malha fina. Outro problema recorrente é dependentes. Quando se traz um dependente na declaração de imposto de renda do titular, tem que trazer também os rendimentos deles. Isso quando ele tem essa renda empregado, que é muito comum que o contribuinte traga o dependente, isso ocorre realmente, e acaba esquecendo de trazer o rendimento, seja como estagiário que ele tenha, tem que declarar e somar junto aos rendimentos do contribuinte. Alguns erros também na forma de declaração de bens imóveis. Os bens imóveis têm que ser declarados pelo custo de aquisição. Não pode ser atualizado porque não tem uma previsão legal. Isso ocorre muito porque dá uma variação patrimonial muito grande. Então, quando imagine que se comprou um imóvel por 100 mil há 3 anos atrás. É muito comum os contribuintes pegar o valor do IPTU e está valendo 150 ou 200 mil, eles alteram esse valor. Isso dá um descasamento na variação patrimonial. E isso realmente são erros bastante recorrentes que a gente se recomenda. Tem mais outros erros, mas os básicos, mais ou menos, são esses. E como declarar a aposentadoria privada? Esse é o outro problema entre o PGBL e o VGBL. Eu quero distinguir bem os dois, por quê? O FAP e o PGBL são pagamentos que você faz no ano e você pode deduzir isso até 12% do seu rendimento tributável. O que ocorre? As pessoas fazem um VGBL, esse vai na declaração de bens como aplicações financeiras. E muitas vezes o contribuinte, no VGBL, aqueles aportes que ele fez durante o ano, ele lança como pagamentos efetuados indevidamente e não é dedutível, isso vai para uma malha fina. E uma dúvida, assim, até que pessoal. Prestador de serviço para empresa estrangeira. Ele é um contribuinte no Brasil, o rendimento dele é do trabalho, é tributado como os demais normalmente aqui no Brasil. Apesar do dinheiro vem de fora, né, convertido numa moeda, mas o rendimento, assim que é transformado em reais, ele é tributado normalmente como qualquer outro contribuinte residente no Brasil. E, Sebastião, é muito comum erros e as pessoas repetirem erros, mesmo com essa mobilização, imprensa, mídia, sempre frisando, procurando orientar a forma correta de se fazer a declaração. Na sua opinião, por que esses erros sempre se repetem a cada ano? O software é difícil de ser preenchido? Não, o software da Receita Federal do Brasil, eu digo sempre que é uma ferramenta que nós podemos até exportar para o mundo, em termos de tecnologia, facilidade da ferramenta. O que eu posso dizer? Que o contribuinte, às vezes, ele não procura um profissional que tenha um bom conhecimento da legislação e eles vai por si próprio fazer, que não há nenhum problema, cada um pode fazer sua declaração de imposto de renda, mas precisa conhecer o básico da legislação. E às vezes lança as coisas erradas, indevidas, isso traz um problema muito sério para o contribuinte. Então, o que eu aconselho, se você não tem o domínio da legislação, procura um profissional, procura alguém que entenda, para que você possa preencher corretamente e não ter nenhum problema com o fisco brasileiro. Voltando aos erros mais comuns e a prestação de serviço, declarar pensão. Pensão alimentícia realmente é uma boa pergunta que você me faz. Por quê? Quem paga a pensão alimentícia é totalmente dedutível na declaração de quem está pagando. Quem recebe a pensão alimentícia tem que recolher, se atingir o valor da tabela de isenção mensal, que está em torno de R$2.000 mensais, imagine que ele receba R$5.000 de uma pensão alimentícia. Quem está recebendo tem que recolher o carnê-leão, ou seja, tem que pegar
o rendimento recebido naquele mês e recolher até o mês subsequente, o último dia do mês subsequente, o imposto de renda sobre esses valores. E depois leva para a declaração de ajuste anual. Isso ocorre muito que as pessoas recebem e esquecem dessa obrigação. Muitos declaram direto em abril. Está sujeito a uma penalidade de 50% sobre o imposto de renda devido. Doações a entidades. Doações também pode ser, tem os benefícios fiscais, mas aí eu abro um parêntese. Eu falo do benefício fiscal, se for pensarmos só no benefício fiscal, as pessoas não têm motivação para doar. Mas nós temos que pensar um pouquinho no sentido humano, no sentido de ajudar o próximo. Então eu aconselho os contribuintes que tenham condições, doa no intuito de melhorar o mundo e melhorar o seu entorno, porque a nível de benefícios fiscais tem sim, mas eles não são muito atrativos. Há como direcionar um percentual do imposto devido para uma entidade, né, de sua preferência? O contribuinte ele pode abater até 6% do imposto de renda dele devido. As contribuições, doações que ele faz às instituições credenciadas pelo fisco brasileiro. Como declarar despesas médicas? Despesas médicas, elas são ilimitadas. Despesa com plano de saúde, que médico, dentista, psicólogo, você pode declarar, lança na ficha de pagamentos efetuados, não tem restrições, não tem limite, é totalmente dedutível. Só tome cuidado, é um conselho que eu dou, a legislação ela diz que você tem que guardar todos os recibos, eu vou mais além. Além do recibo, fundamental, a prova do pagamento, só o recibo em si, ele não é suficiente hoje perante a repartição fiscal. Despesas com educação. Esse é uma coisa que eu sempre questiono muito. Não podemos, um país que precisa de educação, nós limitarmos a em torno de R$3.000 por ano para educar um filho. Então, é um questionamento que já tem algumas decisões judiciais, mas no momento ainda ela fica limitada. Aí vai um protesto, porque educação como despesa com saúde devia ser na mesma linha e não ter limite para deduzir. Declarar valor de aluguel recebido ou pago. Quem paga o aluguel não é uma despesa dedutível, mas se for pegarmos na legislação, mesmo no regulamento de imposto de renda, ele tem que lançar na ficha pagamentos efetuados. Quem recebe o aluguel, se for de pessoas físicas, ele tem que recolher o carnê-leão, ou seja, o carnê-leão é uma forma figurativa, mas tudo que se recebe naquele mês vai na tabela do imposto de renda mensal e calcula seu imposto e paga até o último dia do mês subsequente. E depois, quando se encerra o exercício, ele vai para a declaração de ajuste anual. Sebastião, como é que tem sido nos últimos anos o número de contribuintes que caem na malha fina? Olha, já foi muito no Brasil. Hoje está caindo bastante, tendo em vista que a Receita Federal tem aumentado os controles. As ferramentas que eles têm usado nas declarações das fontes pagadoras, vou dar um exemplo, Decred, Demédica, declaração dos médicos. Era muito comum, até o ano retrasado, as pessoas lançavam até, eu não posso dizer com má fé, mas imagina que gastava 2.000, às vezes colocava 12.000. Isso é público, isso ocorria. Então, hoje, uma despesa é dedutível. Quando o contribuinte lança uma despesa médica, do outro lado, a Receita Federal já está sabendo quanto que ele realmente pagou. Então, tem o cruzamento. Tendo em vista esses cruzamentos, investimento em tecnologia que a Receita Federal do Brasil tem adotado, tem inibido bastante e, consequentemente, tem diminuído as declarações que ficam em malha fina. Sebastião, prazo final para a entrega da declaração de imposto de renda pessoa física em 2017. Vai até o dia 28 de abril de 2017, até às 23h59. O prazo entre março e abril, vantagens de se antecipar e entregar antes do prazo final? Existe um critério da Receita Federal, os primeiros que entregam terão direito também a ser os primeiros a serem restituídos, desde que as declarações estejam em ordem. E uma outra vantagem também para o contribuinte, se ele tem imposto a pagar, se ele entregar durante o mês de março, ele pode oferecer o débito em conta da primeira parcela. Se ele passar para abril, ele vai ter que imprimir um DARF e pagar. Então, acho que até para facilidade de ele fazer débito em conta, é recomendado que entrega em março e até porque também ele terá o privilégio, se tiver uma restituição, de receber logo nos primeiros lotes que começam em julho. Onde buscar informações de fácil compreensão? Olha,
Existem muitas publicações na mídia, né, de muitos profissionais mas no site da Receita Federal do Brasil tem muitas dicas de como passo a passo, como montar uma declaração de imposto de renda, que é um site oficial, eu recomendo que faça por lá. Sebastião, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na Educascope TV, a primeira aqui, e espero que seja de muitas. Eu é quem agradeço e permaneço sempre à sua inteira disposição. Muito obrigada. Luciene Miranda para a Educascope TV.